Nai, porque é tão mais fácil ser criativa para o outro do que para a gente. Olha que pergunta rica de desbloqueio, absolutamente. Ela guarda em si tudo aquilo que a gente precisa desconstruir para nos apropriarmos da nossa criatividade. Quando você pergunta assim, por que é mais fácil ser criativa para o outro do que para mim? Eu te devolvo falando, porque assumir o nosso protagonismo, assumir os nossos talentos, ser à frente daquilo que nós queremos exercer, foi tudo que nós não fomos educadas a ser. Então a maioria de vocês que está aí, assim como eu, por muito tempo, fui a pessoa que tinha que servir o outro, que ser legal para o outro, que tinha que ser humilde, que tinha que facilitar tudo ao meu redor para que o outro brilhasse. E de repente a criatividade, ela quer dizer assim para ti, quem é você para você mesmo? Quanto de coragem você tem para assumir as suas ideias? E quando eu digo assumir as nossas ideias, é assumir tudo. Tudo que vier de bom e tudo que vier de desafio. Assumir fracassos, mas assumir também coragens. Dentro de uma educação tão medíocre que a maioria de nós recebemos, socialmente, culturalmente, né, que julga tanto errar, que julga tanto fracasso, é muito mais difícil eu me tornar protagonista das minhas ideias. Então, eu sou mais criativa quando eu digo para o outro agir de determinada forma, quando eu crio o cenário para o outro ir lá e se apresentar, porque ele está sendo vulnerável, ele está se comprometendo com o público. O público vai ver ele, mas o público não vai te ver. Então, se acontecer alguma coisa errada, você não vai ser exposta e você tem muito medo dessa exposição. Tanto a exposição da tua grandeza, porque aí eu te digo, como é tu ser foda? Como é tu assumir os teus talentos, tu assumir a tua inteligência, tu assumir a tua coragem? O que as pessoas vão dizer a teu respeito? E o que as pessoas também vão dizer a teu respeito se você errar? Se não der certo. Então, é um vício a gente ser criativa para o outro, porque a nossa natureza é criativa, a nossa natureza é de expressão, a nossa natureza é de levar a nossa vida interior para o mundo, compartilhar aquilo que somos. Então, instintivamente, tu usa o outro para liberar a tua energia criativa, para te doar a tua filosofia, a tua inteligência, a tua visão de mundo. Mas aí o que acontece? Você até se sente realizada de participar, mas tu não se apropria de quem tu é. Então a tua alma, ela requer essa integridade, esse apropriar-se, esse protagonismo, de você assumir o palco das suas ideias, não criar palco para que outras pessoas se apropriem das tuas ideias, né? É diferente quando tem uma colaboração, tá, gente? Então, vamos pensar assim, não, tô fazendo projeto com uma pessoa e ela tá colaborando aqui nos bastidores, editando, criando, mas ela assume, eu sou protagonista da edição de um vídeo, eu sou protagonista de um texto que eu escrevi para você falar, você assume essa excelência daquilo que você faz nos bastidores. Então, tu tem o protagonismo dentro da área que tu exerce. A maioria das pessoas, elas simplesmente não querem aparecer. Nossa, ela é tão legal, ela é tão bacana, ela ajuda todo mundo. Chega uma hora que ser essa boazinha cansa. Cansa porque ninguém tá aqui para ser boazinha para o outro. A gente tá aqui para ser foda pra gente, e de tão foda, tão generosa, de tão íntegra com a nossa verdade, isso transbordar e o outro receber aquilo que me transborda. Isso é uma quebra significativa de mentalidade de escassez e de um patriarcado, viu, gente? Então, ser mais criativa para o outro é muito cômodo. Gente, a Maia está mordendo o fio da câmera. Creiam nisso. Olha isso. Eu vou deixar aqui. Não. Peraí. Maia, para com isso.
volta. Volta. A Maia tá querendo brincar. Gente, essa é a Maia. Vou te morder. Vai pra lá. Voltando. Então, quando você assume o protagonismo das suas ideias, quando você se coloca à frente das suas decisões, das suas escolhas, quando você arrisca aquilo que você pensou, aquilo que você elaborou, é você lidando com a sua vulnerabilidade. Então, criar para o outro é muito mais fácil, é muito mais cômodo, mas não vai dar o prazer e o orgulho que você está buscando. Então, e é muito interessante isso, porque você pode trazer isso como um exercício, tá? Vamos colocar isso ao teu favor. Como que faz isso? Então, sempre que tu for pensar o teu projeto, pensar a tua ideia, alguma solução, imagina que tu tá servindo a uma outra pessoa. Cria um outro eu. Gente, assim, eu crio isso pra mim. Aqui eu tô a Nay Menezes, certo? Então, eu sou essa comunicadora, eu elaboro as ideias da Casa Instante, eu expresso, eu comunico, né? Mas eu tenho a Nayara que vai pro silêncio dela, a Nayara que ritualiza o processo criativo dela, a Nayara que estuda, é filosófica, que prepara as coisas para essa Nay Menezes vir aqui na frente colocar para vocês. Então, eu tenho a Casa Instante, né? E eu sirvo a Casa Instante. Eu crio um distanciamento entre a criativa e a que executa. É como se eu tenho um artista dentro de mim que imagina, que sonha, que vê novas possibilidades, mas eu tenho uma profissional que executa o que essa artista sonha, ambiciona, deseja. Então, e elas estão a serviço de quem? Da Casa Instante. Qual é o propósito da Casa Instante? Servir com criatividade, com autenticidade, liberdade de expressão. Ela quer ajudar as pessoas a encontrar a sua liberdade de expressão, sua autonomia criativa. Então eu me distancio e eu sirvo a essa ideia, eu sirvo a esse propósito. Então, ao mesmo tempo que eu me dou protagonismo na criação, eu me coloco de maneira profissional para entender uma demanda que o mundo quer de mim, e eu tenho talento para curar, eu tenho talento para facilitar a jornada dessas pessoas que estão nesse processo, certo? Mas eu assumo o ônus de ser essa pessoa. Não é fácil, gente, não é simples, mas é o tesão na vida que eu quero. Eu quero me apropriar até dos erros que eu criei. Eu quero ser a pessoa que assina até os meus problemas, porque eles são da minha fonte, da minha ambição, da minha vontade. Eu não tô me escorando em ninguém e nos sonhos alheios para ser eu. Eu estou criando os meus sonhos para que ele colabore com outros e outros sonhos, entende? É por isso que eu falo tanto da gente se individualizar. É muito importante a gente sair de uma dependência emocional, uma dependência cultural, uma dependência que não te dá voz. Não te dá voz e bloqueia todos os teus talentos. E tu é farta de talentos. Todos somos fartos de talentos. Então imagine você ser foda com tudo que você é e se dar esse protagonismo, se dar essa vulnerabilidade. Porque dar ideias para os outros executarem é mais fácil, porque eles estão lidando com tudo, né? Você tá aqui escondidinha, resguardada, mas se sentindo frustrada, se sentindo não reconhecida, se sentindo sem saber o que está acontecendo, já que você é tão talentosa, mas não consegue alcançar os seus objetivos. E eu te digo, isso aí tem tudo a ver, sabe com o quê? Com o Pacto da Invisibilidade. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pacto da Invisibilidade foi algo que eu identifiquei em mim, no meu processo de cura. Eu passei um bloqueio com meu pai, uma situação de vergonha para mim na minha adolescência, e eu, dentro daquela memória de dor, eu fechei. Eu falei assim, ninguém pode me ver, porque vão descobrir que eu fui desrespeitada, vão descobrir que eu não tenho uma família perfeita, vão descobrir que eu erro. Então,
Eu faço, mas eu não me permito ser reconhecida, eu não me permito ser vista, eu não permito que os meus talentos sejam usufruídos na sua totalidade. Olha isso, então aí a gente constrói um pacto de invisibilidade, onde eu faço muito para o outro, para mim, mas eu não sou reconhecida. Isso são pactos emocionais, de memórias, enfim, é um pouquinho mais profundo. Mas tem tudo a ver com essa ideia, com essa sabotagem de ser muito criativa para o outro e quando é para nos servir, simplesmente pá, trava. Sabe uma outra solução para isso que pode ajudar muito? É quando você tem um grupo ou uma dupla, amigos, pontos de apoio para você dizer assim, cara, eu não tô conseguindo desenvolver isso aqui, porque cria um vício mental, né? É um bloqueio que tu tá ali, a prática vai fazer ele dissolver, vai fazer ele diluindo, se desestruturando. Então, a outra prática que eu trouxe para mim eu tenho os meus amigos de apoio, eu tenho o meu núcleo de confiança, aonde eu posso dizer assim, cara, eu dei esse start na ideia, mas eu não tô conseguindo desenvolver. Aí, numa conversa com um amigo, o outro começa a te ler, te dar as palavras que tu não tá conseguindo se traduzir. Então, esse núcleo de apoio é muito importante nessa hora de curar esse bloqueio, não conseguir ser criativa para si mesmo. E aí, aquela outra ideia que eu passei para vocês. Pensa a tua ideia na hora de ser criativa para si mesmo como se tu estivesse servindo outra pessoa. Então, assim, dá uma burlada aí no bloqueio para te servir a partir desse bloqueio, mas só não para. Se compromete em não ficar nesse lugar de bastidores. E não é não reconhecendo os bastidores, mas é porque toda alma, toda mulher, todo ser humano precisa se apropriar do seu palco, da sua expressão, da sua voz, dos seus pensamentos, precisa se responsabilizar por tudo aquilo que se é. Porque o sucesso é a gente se conquistar antes de tudo. A autenticidade, como eu já falei, não é o outro te reconhecer, é você se reconhecer. Essa intimidade contigo, esse valorizar-se, esse colocar-se em primeira pessoa. Já pensou você se colocar em primeira pessoa? Para que você não seja aquele que só dá para o outro aquilo que gostaria de se dar. Você espera que alguém dê para você aquilo que você dá para o outro. Mas por que não você não dá aquilo que você dá para o outro para si mesma? É uma grande virada de chave. A criatividade é esse casamento de você com você mesma. É eu e mim, entende? Tem uma música da Rita Lee muito maravilhosa. Existe em mim, existe um mim maior do que eu. Algo assim, gente, vou até colocar aqui pra vocês. Mas é muito incrível. E é exatamente esse casamento. E aceitar as tuas ambições, aceitar o teu palco, aceitar ser vista, ser reconhecida. Isso é natural. Nós estamos voltando para uma naturalidade em existir, em se expressar, em sermos quem somos e quem desejamos. Certo? É isso. Tesão na vida. Amei essa pergunta. Desejo que abra muitos caminhos para você. E use essas artimanhas, use essas ideias aí que eu coloquei no vídeo para você sair desse bloqueio, burlar esse bloqueio. Vai com a tua malandragem, burlando, mas não deixa de existir da maneira que você sonha. Você tá aqui para ser protagonista de si mesma, tá bom? Beijo.